Olá, o meu nome é Michele Nunes e eu serei a apresentadora desta edição do Summit Cidades Podcast. O Summit Cidades, que é uma iniciativa da FEPESE, SIGA e Cicatarina. E hoje nós vamos conversar com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Michele. Um prazer muito grande poder estar aqui contigo. Muito obrigada. Então, Fete, são muitos anos já atuando nessa Uhum, área de inovação, né? Você que já atuou tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, anteriormente como secretário municipal em Palhoça, São José, entre diversas outras atividades uhum. aí, e conhece esse tema com bastante propriedade, né? Então, assim, como é que a gente pode analisar o crescimento, o avanço de Santa Catarina em relação à inovação nessa última década, né? Resumidamente. Não, perfeito. Bom, eu tive, em relação às cidades, né, eu tive a oportunidade, primeiro eu tive uma passagem no governo do estado entre 2011 e 2013, poucas pessoas sabem, eu tive uma oportunidade de trabalhar juntos, eu e a Michele, Sim. e depois disso eu tive a oportunidade de atuar como secretário em Itajaí, Palhoça e São José, mas em momentos distintos e, como tu bem colocou, alternando passagens pelo serviço público com a iniciativa privada, né? É, é, de fato, o estado de Santa Catarina, o ecossistema de inovação de Santa Catarina, ele amadureceu muito ao longo desses últimos 15 anos, né? Ao longo desses últimos 20 anos. Parte pela sensibilização do gestor público acerca da importância da inovação como vetor de desenvolvimento econômico, parte em virtude do próprio espírito empreendedor e inovador daqueles que fazem a base econômica do estado de Santa Catarina, né? Não fosse isso, a gente não viria iniciativas de inovação e ecossistemas de inovação tão desenvolvidos em cidades como Chapecó, Caçador, Videira, Concórdia, Blumenau, Joinville. É muito interessante que, claro, né, estamos em Florianópolis, a gente conhece aqui Floripa como um polo, enfim, né, de tecnologia, mas é importante lembrar que várias cidades, então, assim, que Santa Catarina conseguiu ampliar muito bem essa rede, né, esse ecossistema de inovação. Ampliou e isso meio que permeou a sociedade, principalmente os empreendedores catarinenses, né? Vejo um dado bastante interessante que eu costumo sempre trazer para as pessoas para tangibilizar isso que a gente está tentando falar, né? Em 2002, a maior operação de fusão e aquisição do país, cuja monta é de 6,4 bilhões de reais, foi a venda de uma empresa em Itá, uma cidade de 8 mil habitantes. Então, se você pegar no mesmo ano, o total de operações de fusão e aquisição em Portugal foram 18 bilhões de reais, né? Então, só essa operação em Sim. Itá foram um terço disso do que foi negociado em Portugal durante todo o ano de 2022. Ou seja, esse espírito empreendedor, respeitadas as vocações locais, essa cultura da inovação, a maturidade dos ecossistemas de inovação, como eu sempre digo, né, respeitadas as vocações locais, ela permeou o estado de Santa Catarina como um todo. E hoje você vê muitas operações como essa, muitas empresas bem-sucedidas, muita penetração nacional e internacional nesse ecossistema de inovação em todas as cidades do estado de Santa Catarina. O que particularmente eu julgo que um grande diferencial do nosso estado em relação a todos os estados brasileiros, né? Um outro dado que eu acho bastante interessante, o setor de tecnologia em Santa Catarina corresponde a 6,5% do PIB. Esse mesmo número no Brasil, ele é de 2,5%, ou seja, a economia, a nova economia, a economia intensiva em conhecimento e inovação, a economia de alto valor agregado em Santa Catarina tem um peso 3 vezes maior do que tem No resto do país. em nível nacional, né? O Sim. que mostra que a estratégia pública e privada ela vem gradativamente gerando resultados para o Estado. Interessante. E falando em estratégia pública, nesse caso, né, o governo do estado, na atual gestão, criou a secretaria. Até então, a inovação, ela existia dentro de uma pasta, né, que foi a Desenvolvimento Econômico Sustentável, mas foi criada essa pasta específica de ciência, tecnologia e inovação,
recentemente. Uhum. Então, assim, essa necessidade de valorizar a inovação aí, quais são os frutos que já podem ser colhidos ou que já podem ser apontados nesse pouco mais de um ano de secretaria? Bom, primeiro é importante a gente destacar a percepção do governador Jorginho Melo acerca da importância da ciência, da tecnologia e inovação para o desenvolvimento do nosso estado, né? Então, assim, o governador fala muito que o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro. E ele tem uma preocupação muito grande em relação a o que vai garantir um próximo ciclo de desenvolvimento para o estado. Porque ao longo dos últimos anos, a gente teve um conjunto de fatores e de ações articuladas que garantiram com que Santa Catarina fosse o estado mais desenvolvido do país, País. né? E a crença do governador é que nós precisamos repensar esses pilares para garantir que nos próximos 30 anos nós sejamos tão profícuos quanto fomos nos últimos 30 anos. E aí a ciência, a tecnologia e a inovação surge realmente como grande vetor dessa estratégia. Então o governador resolve tirar isso de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e criar uma Secretaria de Estado exclusivamente para tratar desse tema. Com que objetivo? Basicamente com dois grandes objetivos. De um lado, a criação de políticas públicas que possam, de fato, impactar o dia a dia dos empreendedores, fomentar o empreendedorismo inovador e garantir com que aquele espírito que formou a sociedade catarinense hoje possa ter um solo fértil para desenvolvimento calçado na inovação, na ciência e na tecnologia. E, de outro lado, fazer com que essa inovação possa permear o serviço público a bem da melhoria da prestação do serviço para a sociedade, incrementando de tecnologia e de inovação aqueles serviços que são oferecidos para o cidadão e para o contribuinte. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia ela surge com esse objetivo, né, com esses dois grandes pilares, criar políticas públicas que permitam o fomento do empreendedorismo inovador e fazer com que essas inovações possam melhorar a prestação do serviço público para a sociedade. É interessante, assim, olhar para dentro, né, para fora, mas também Olhar olhar para para dentro. dentro, né? Então, assim, fazer essa avaliação e quais são aí as iniciativas que já foram adotadas, o que a gente pode resumir nesse período? Não, vamos lá. Assim, o governador lançou em abril do ano passado um programa chamado Santa Catarina Inovadora, que é um conjunto de ações articuladas em 7 grandes pilares, né, em 7 grandes frentes, que são resultado de um estudo que a gente fez, de um grande benchmark de quais são os ecossistemas mais desenvolvidos e quais são os fatores que contribuem para você ter um ecossistema desenvolvido. Basicamente, a questão de financiamento, capital humano, infraestrutura, atração de investimentos, internacionalização de empresas, a rede de centros de inovação, que cada dia se fortalece mais, enfim, um conjunto de políticas públicas que vão fomentar o empreendedorismo inovador e o novo ciclo de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina. Ato contínuo ao lançamento do Santa Catarina Inovador, o governador lançou o Pronamp Inovação, foi feita uma revisão de todos os incentivos econômicos, a começar pelo PRODEC, o governador deve lançar nos próximos dias um grande programa de conectividade para o estado, para a gente poder levar a conexão para aquelas pessoas que hoje não têm conexão. O estado de Santa Catarina, quase 40% do nosso estado não tem nenhum tipo de conectividade, né? Todos os municípios são conectados, mas quando você pega a área toda, sim, você algumas áreas tem mais isoladas. mais umas áreas e Isso. alguns corretores de desenvolvimento, você também não tem conectividade, o que não combina com a estratégia de desenvolvimento do estado Sim. e nem com a estratégia de desenvolvimento de cidades mais inteligentes, né? Você não tem como levar soluções de cidades inteligentes ou soluções de melhoria de prestação de serviço para a sociedade se você não tem nenhum tipo de conectividade. Isso de um lado. De outro lado, o Estado tem feito um esforço muito grande para internalizar essas soluções tecnológicas, identificar quais são as boas soluções tecnológicas que podem melhorar o serviço para a sociedade, que podem agilizar processos, que possam digitalizar e automatizar os fluxos de processo interno para que o Estado tenha melhor ambiente de negócio, para que o Estado tenha menos burocracia,
mais simplificação nos seus processos, para que as pessoas possam abrir mais rapidamente empresa, para que as pessoas possam contratar com mais facilidade, mas principalmente que é aquilo que o governador sempre fala, vai ter valido a pena você criar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no momento em que uma vida for salva a partir de uma tecnologia incorporada ou desenvolvida dentro de Santa Catarina. Não, isso é bem interessante, é bem importante, até porque, assim, quando a gente fala em inovação e tecnologia, as pessoas pensam em outras áreas, enfim, robótica, enfim, mas como você bem levantou, então, assim, a inovação de métodos, a inovação em tecnologia nas áreas, ela pode salvar vidas. Então, Sem assim, dúvida. você pode aplicar em todas as áreas, na saúde, né, que daí seria realmente mais direta, na segurança pública, então, Na assim, na educação, educação, na mobilidade urbana, na enfim, verdade, é uma pasta que ela consegue atender todas as outras, né, transversalmente. transversalmente e consegue, né, trabalhar com todas as áreas, né, o que Perfeito. traz ainda um desafio maior ainda, né? Um Então é isso desafio que eu ia maior, uma perguntar. demanda muito grande, né? Quais são os Porque desafios, então? hoje a gente tem, assim, né, no pilar da criação de políticas públicas, a gente Sim, tem um desafio grande de fazer com que aquilo que a gente tem feito no âmbito do governo do Estado, aquelas propostas que o governador encabeçou e lançou, possam chegar ao conhecimento dos empreendedores, do modo geral, porque esse é um desafio muito grande, sabe? sim. Eu tenho corrido o Estado todo e é incrível como os empreendedores, independente do tamanho, eles desconhecem todo o arcabouço que o Estado disponibiliza para fomentar o empreendedorismo inovador. A grande maioria dos empreendedores desconhece isso, e esse é um grande desafio. Sim. E de outro lado, é a gente identificar aquelas boas soluções, porque existem muitas soluções que se denominam salvadoras da pátria, ou que se propõem a resolver algum problema, e que num primeiro momento você pode achar que de fato é uma solução muito inovadora e aderente àquele problema que está se tentando resolver, identificar quais são as boas soluções e incorporar essas soluções no dia a dia do serviço público para a melhoria da prestação do serviço para a sociedade, né? Esse é um grande É desafio. porque às vezes é preciso dar um passo atrás para que consiga dar dois à frente, né? E essa melhoria da prestação de serviços tem muito disso, porque se você faz um sistema, inova de alguma maneira que o cidadão consiga, né? Hoje com o celular você Você consegue consegue tudo. resolver muita coisa. Então, assim, não precisa aquele deslocamento da pessoa até um posto de Saúde, atendimento, exatamente. em vários outros requisitos. Isso também impacta diretamente na vida da população, Não né? tem dúvida. Isso aí é isso é um impacto direto, né? Que eu acho que as pessoas conseguem sentir a presença não só do Estado, mas principalmente da cultura inovadora no dia a dia deles. Esse também é um grande desafio, fazer com que as pessoas percebam quanto que a ciência, a tecnologia e a inovação podem impactar no dia a dia delas. Porque se as pessoas não têm essa percepção, não entendem o valor disso, a tendência é isso virar uma política de segundo plano, né? Não Exato. pelo atual governador, mas de um modo Sim. geral, né? Por todos os governantes. Na medida que a população entende o valor disso e cobra isso e valoriza, a tendência é se tornar uma prioridade. E é interessante que, assim, que o governo trabalhe em conjunto, né, o gestor público, o empreendedor, neste caso, a academia, a comunidade, né? A Tudo isso faz quadrihélice que a parte. gente fala, né? Exatamente. Que vem a ser o tema, é o propósito, digamos assim, do Summit Cidades, né? A gente Aham. tenta unir aí todos os setores para que juntos discutam, né? Para que possam discutir juntos o futuro das cidades, né? Esse é Uhum. o propósito que Exato. a gente tem. E, né, você que esteve na última edição Uhum. estará conosco, né? Fica o Aham. convite para a próxima também. E para finalizar, já que a gente está chegando ao fim aqui no nosso tempo, eu faço aqui a tradicional pergunta, né? O que que uma cidade eficiente precisa? Então, eu diria o seguinte, que primeiro você precisa ter um governo inteligente, né? Um governo que priorize não só o uso intensivo de tecnologia, mas a aplicabilidade daquela tecnologia para resolver os problemas da sociedade. Então, esse aí eu acho que é um grande primeiro ponto.
O segundo ponto é o seguinte: você precisa ter uma sociedade inteligente. Então, o governo precisa trabalhar para criar nas pessoas não só um espírito empreendedor e inovador, que isso é muito o DNA de Santa Catarina, mas fazer com que as pessoas possam desenvolver competências técnicas e socioemocionais aderentes com uma sociedade intensiva em conhecimento e inovação. Eu acho que esse aí é um segundo grande ponto que a gente precisa. Eu acho que uma sociedade, uma cidade inteligente, ela reúne não só a quadrihélice, né, são as pessoas, a sociedade civil organizada, as empresas, o governo e a academia, mas essas quatro em torno de um propósito Propósito. que seja melhorar a vida das pessoas a partir da análise de pessoas, processos e tecnologia. Quando você integra as quatro hélices em torno de um propósito e levando-se em consideração que você consegue melhorar a sociedade a partir da melhoria de pessoas, de processos e uso intensivo de tecnologia, eu acho que aí você tem pelo menos um solo fértil para desenvolver uma cidade inteligente. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua Obrigado. participação. Nos vemos lá no Summit Cidades e contamos também com a participação de vocês nos dias 24, 25 e 26 de junho, Summit Cidades. Confira toda a programação no site www.summitcidades.com.br. Até mais!